pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast da Revista Planeta Água aqui no Estúdio Sigma. Oi, Odilon. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Julia? Tudo ótimo. Estamos de volta para nossa alegria e felicidade e para a satisfação de todos vocês. Hoje, para falarmos não necessariamente somente sobre meio ambiente, mas possivelmente vamos falar bastante sobre meio ambiente. Sabem com quem? Nosso convidado de hoje é um especialista em direito ambiental e urbanístico, diretor de meio ambiente aqui da cidade de Anápolis, Goiás, e consultor jurídico no escritório Vitorino Advocacia Ambiental e Urbanística. Formado em Direito Ambiental e Urbanístico, é também conciliador, professor e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Anápolis, além de vários projetos que ele já participou, que a gente vai estar colocando aqui em pauta no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Satisfação, Odilon. Satisfação, Júlia, poder estar aqui, todo o público aí que nos acompanha nesse podcast. É um momento importante para a gente estar aqui, para poder falar de meio ambiente, para poder falar de outros assuntos. Esse momento é um momento propício, porque a cada vez mais o meio ambiente ele precisa sair do conceitual e ir para a prática, né, Odilon? Então, Júlia, a gente precisa ter ações concretas. E esse momento eleitoral, inclusive, é muito importante para isso, para debater muito ações. Importante. E nós decidimos, inclusive, convidá-lo, Thiago, como um presente para você, parabenizando-o pela chegada do primeiro filho. E já está apontando o segundo. A gente quer parabenizar você, sua esposa, o Tiago Filho, e desejar para vocês felicidade e que Deus ilumine o caminho de todos vocês. Agradeço, nós agradecemos a Vitória, o Tiago Filho agradecem, e o nosso papel é estar fazendo um mundo melhor, um mundo mais sustentável para essas crianças, para essa nova geração que vai aí poder estar habitando, né? Exato. Esse planeta. E parabéns também para sua esposa. A Vitória. A Vitória. Uhum. Tiago, como é que começou a sua jornada na questão do mundo jurídico? Por que escolher essa área do direito ambiental, urbanístico? Conte-nos sobre. Desde o início do curso de Direito, né, a minha família sempre trabalhou nessa área ambiental. Meu pai, gestor ambiental, meu irmão, agrônomo. Tiveram também uma ligação na Secretaria de Meio Ambiente, né, na época da minha faculdade. E esse contato com a natureza que os meus pais proporcionaram, e isso, na época da faculdade, me atentou, porque eu não tive essa matéria de Direito Ambiental, Odilon, na minha graduação. Não existia ainda. Não existia ainda. A Júlia já teve agora, parabenizar, né, pela sua colação de grau agora, graduação. E nesse ponto, a gente começou a verificar a importância e um nicho de mercado pouco explorado. Independentemente de questões financeiras, porque o direito ambiental ainda precisa ser quebrado aquele paradigma das pessoas nos recorrerem apenas quando elas sofrem a sanção, nunca preventivo. Ou quando a catástrofe acontece. Então a gente hoje, né, utiliza-se de uma advocacia buscando lá atrás esse desejo, né, de mudar realmente a realidade do nosso planeta, trazer assim para a nossa cidade melhor qualidade de vida. Isso me despertou desde a faculdade. E aí, assim que eu saí da faculdade, eu ingressei como assessor no Ministério Público, atuando em uma promotoria de meio ambiente. Logo fiz uma pós-graduação, depois fiz a segunda. E aí, desde então, venho me dedicando exclusivamente no ramo da advocacia ambiental e urbanística. Porque o meio ambiente, além do meio ambiente natural, ele tem um ambiente artificial, que são as cidades, que são aí onde nós vivemos. Então, ela precisa também estar integrada ao meio ambiente. Perfeito. Outra coisa, Tiago, você falou em quebrar um paradigma para a gente ter o conceito sobre meio ambiente e das ações ambientais com um outro olhar. O que poderia ser feito, dentre algumas ações ou algumas providências, na sua opinião, para quebrar esse paradigma? A cultura, né, o paradigma que trouxe toda essa geração até aqui, ela não vai ser a mesma que vai levar-nos a gente ao próximo nível. Então, para quebrar, né, essa cultura, a gente precisa, além da educação ambiental voltada ali nas escolas,
questões práticas do dia a dia, fazendo com que a sociedade ela entenda o seu papel dentro, né, do contexto global. Ao longo dos anos, no passado, se desconectava o ser do planeta. Planeta água, né? É o planeta que 70% do nosso corpo é água e nós somos integrados a esse planeta. Então, a gente precisa trazer esse sentimento de pertencimento, sabermos, né? Hoje fui perguntado pela minha esposa como que antigamente eles sabiam como medicar uma criança estava com cólica, por exemplo. O conhecimento popular enraizado nas pessoas era um conhecimento da terra, né? Das ervas, das plantas. E isso, né, tinha os benefícios para o corpo. Mas com a industrialização, né, com toda a modernidade, as telas, computadores, tablets, celulares, inteligência artificial desconectou um pouco as pessoas do planeta. E a gente verifica também que a pandemia fez ali com que as pessoas entendessem, né, a repercussão do planeta em suas vidas. Os remédios caseiros da cultura indígena, inclusive, né? Principalmente a cultura indígena, a cultura tradicional cabocla, caipira aqui do Cerrado, né? O matuto, o matuto. Então, o conhecimento tradicional, né, ele está voltando aos poucos, mas a gente precisa entender que a gente pertence ao planeta, a gente faz a diferença, pequenas ações locais, elas podem transformar aí globalmente o Estado. É muito importante essa questão também da política voltada a isso, Odilon. A tecnologia também transformou muito remédio caseiro em medicação fabricada por laboratório, baseado em práticas caseiras, né? A gente sabe disso, né, Tiago? Buscando na Amazônia, na biodiversidade da Amazônia, que é explorada inclusive por países da Europa, países desenvolvidos, que levam, às vezes até contrabandeando, a nossa riqueza de flora, né, Tiago? Perfeito. A biopirataria, né? A biopirataria. Desses estrangeiros que pegam conhecimento popular e transformam isso. A medicina, ela evoluiu muito com esse conhecimento, né? Essa participação, inclusive, de outras, né, nacionalidades nessa exploração das plantas da Amazônia favoreceu, de certo modo, que essa medicina ela pudesse ser alçada a outros patamares de curar mais pessoas. Com mais resultado. Com mais resultado eficiente. Então, a gente precisa mesmo, né, ter esse sentimento de pertencimento. A gente que está aqui no Cerrado, né, vem acompanhando aí essa grande seca. O Rio Araguaia está com a sua maior seca dos últimos 50 anos. Exato. Então, as nossas ações fazem sim a diferença. Também. O Cerrado vem sendo aí queimado, né? Tivemos aí um fenômeno de inversão térmica na última semana que assustou todo mundo. Com uma fumaça que inclusive veio, Odilon, e você é conhecedor disso também, dos rios voadores que ajudaram a empurrar. Que já foi capa da revista Planeta Água. Inclusive já foi capa da revista Planeta Água, que é uma revista que é uma satisfação estar lendo ela, porque há mais de 30 anos, Odilon, vocês estão com a revista? Há mais de 20. Há mais de 20 anos. Vamos fazer 21 agora no final do ano. E essa revista, ela fomenta, né, a discussão ambiental. Foi pioneira. Hoje, ela é referência porque ali atrás, e o Odilon, ele é o primeiro presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, instituiu isso. Então, é uma evolução. A figura do Odilon é importante, a figura do atual presidente, do nosso presidente da OAB e da Júlia, que está entrando agora no mundo jurídico. Então, é uma cadeia. A gente precisa alimentar e fomentar o meio ambiente, a preservação, o direito ambiental. De certa forma, estamos quebrando paradigmas, né? Sempre quebrando os paradigmas. Eu vi aqui, Tiago, que você tem um escritório, né, de advocacia. Sim. Que atua nessa área. Você também atua como conselheiro, né, municipal. Como a experiência no seu escritório contribuiu, né, na sua atuação na área pública? Perfeito. O nosso escritório, ele é voltado para a prestação de serviço para prefeituras em relação ao meio ambiente. Então, ICMS ecológico, descentralização do licenciamento ambiental, isso, né,
pegando experiências de pequenos municípios que a gente atende, vê a dificuldade ali de estruturar uma equipe, de dar conhecimento para essa equipe. Então, o escritório atua ali fazendo treinamento, a melhoria das leis ambientais. Muita gente não sabe o que é esse ICMS ecológico. Você podia falar É bom eu esclarecer, o ICMS ecológico é um valor que o estado de Goiás e outros estados do país paga a título de municípios que preservam o meio ambiente. Ações ambientais. Ações ambientais concretas. Hoje, no estado de Goiás, são 9 critérios. Anápolis já é o 4º ano consecutivo que atende os 9 critérios. Isso é fruto do nosso trabalho também, mas de toda uma equipe. Nunca a gente pode estar levando isso. Com a participação do Condemas, inclusive. Principalmente, o Odilon, que é um conselheiro do Condemas, tem atuado o conselho. Porque a gente fala muito, né, Júlia, que o conselho é algo que vai ficar. As gestões, elas são transitórias, há quase 4 em 4 anos trocam, mas os conselhos, que são fundamentais aí para essa continuidade da preservação do meio ambiente. Então, essa experiência que eu tive nos municípios, ela contribuiu para a minha atuação também aqui como diretor. E uma cidade hoje que é igual a Anápolis, que ultrapassou os 400 mil habitantes, os problemas são muitos, os desafios são enormes. E aumentando, né, Tiago? E aumentando, porque a pressão ao meio ambiente, ela é diretamente ligada ao adensamento populacional. Então, quanto mais se adensa uma área, e se não for da forma adequada, e por isso que o direito ambiental e urbanístico é importante na aprovação de loteamentos, na rearborização de áreas, porque o primeiro prejudicado com uma queda na renda das pessoas ou uma colocação das pessoas numa situação de pobreza é o meio ambiente. Um exemplo, quando o gás aumenta muito, aumenta o consumo de lenha para as pessoas fazerem comida. Então, essa pressão ambiental, ela está diretamente ligada com as desigualdades sociais. Com a economia. Com a economia, principalmente. Enfrentando os fatores econômicos, desde que eles sejam sustentáveis, a gente vai conseguir trazer uma sociedade num patamar mais ali digno para todos, que todos tenham ali uma possibilidade de vida com qualidade, igual prevê a nossa Constituição. Quanto maior a crise econômica, quanto maior a incapacidade dos governantes de transformar a economia em algo positivo, mais o meio ambiente sofre, não é, Tiago? Sim, eles precisam entender, né, que a ferramenta, né, que o político tem, o gestor, seja o executivo ou legislativo, ele transforma a vida de milhares de pessoas. E um fator importante que a gente observa nas eleições atuais é que nos planos de governo estão aumentando ali as descrições, né, dentro do plano de governo relacionadas ao meio ambiente. Você está a par disso? Está havendo propostas boas nos planos de governo, Tiago? Sim, são boas propostas. A gente analisou alguns planos de governo de Anápolis, mas de todo o estado, alguns vereadores, inclusive, têm propostas. Também. Goiânia também tem ali. Goiânia é uma das cidades mais arborizadas do mundo, né? Já é uma quebra de paradigma, inclusive, não é? Os paradigmas, na minha visão, eles precisam ser enfrentados todos os dias, porque se a gente acomoda, principalmente nessa questão ambiental, e todo dia a gente está aprendendo algo novo. Mas não era tradição, costume apresentar meio ambiente, questões ambientais, em plano de governo, a gente sabe disso, né? Sim. Tem mudado, desde o Amador Abdala mudou bastante. Mudou bastante, e quando tinha, eram descrições genéricas, né? Melhorar a qualidade de vida da população, plantar árvores. Né? Então, hoje os planos já são mais objetivos. Por exemplo, um plano de governo que é executar as ações de macrodrenagem no município. São planos mais críveis, né? São planos mais críveis e que vão ter ali, se já tem um estudo delineado, como é o caso do plano de macrodrenagem de Anápolis, o João Cesário, já se tem esse estudo, a execução desse estudo ela é fundamental para que saia do discurso e entre na ação prática, que é o que a gente precisa. Você falou em João Cesário, como é que está o projeto do João Cesário, Thiago? O projeto do João Cesário ele teve algumas etapas. Tudo começou lá com
vamos dizer assim, né, o sonho do Odilon em estar revitalizando, né, aquele importante manancial, apesar de ser um manancial de 3 quilômetros. E totalmente urbano, totalmente urbano, mas ele tem 2 nascentes, ele atravessa a cidade, ele encontra com um dos rios mais importantes de Anápolis. Então, desse sonho, né, foi levado ao conselho, o conselho aprovou, foi feito um diagnóstico, levantou-se todos os problemas daquela localidade. E agora a gente está numa fase de execução desse plano de ações. Então, precisa ser iniciada através do conselho uma licitação para ser, e eu acredito que esse ano é possível, né, que saia essa licitação com ações concretas, como, por exemplo, recuperar as matas ciliares, porque a gente vinha falando aqui até antes do podcast que esses corredores verdes, eliminar erosões é importante, porque a erosão ela é causada pela drenagem. A drenagem, levando essa terra para o curso hídrico, ela faz com que o rio fique assoreado e diminua a disponibilidade hídrica. Então, são uma série de fatores que, se for combatido ali a drenagem, vai diminuir o investimento em erosão. E se a gente começar a corrigir isso lá onde que o problema, não onde que o problema ocorre, mas a montante, lá onde o problema começa a surgir, a gente vai conseguir ali no João Cesário ser um exemplo para a cidade. Um projeto piloto, né? E a gente estender isso para o Córrego das Antas, para o Córrego Góis. Para os outros afluentes do Ribeirão das Antas, para o Córrego das Antas. Tem recurso para isso, Thiago, para o João Cesário? O Fundo de Meio Ambiente, ele recebe, né, mensalmente valores. E é importante a gente dizer que o contrato de gestão, né, aí, de programa que a Saneago fez com o município de Anápolis, ele insere valores ali, né, pelo uso da água de Anápolis, são valores que são depositados no Fundo de Meio Ambiente que viabilizam essas ações, bem como multas, taques, mas esse dinheiro... Ele é compensações ambientais. Compensações ambientais, esse dinheiro está lá disponível para projeto. Então, fomentou, por exemplo, o Tampa Mania, agora recentemente, com a aquisição de tablets, o diagnóstico do João Cesário, fizemos o plano de manejo do Piancó e do Antas. Então, essa normatização e utilização de ferramentas através de um fundo de meio ambiente... Tem até uma verba já destinada para o João Cesário, inclusive. Já tem essa verba... indicada, vamos assim dizer, para que ela já está aprovada para utilização. Então, é importante isso, para que a gente tenha ações concretas. É isso que eu gosto de falar. A educação, a conscientização é muito importante, mas a ação concreta, ela vale muito mais. Muito mais. Falando sobre projetos ainda, tem um projeto Andus. O que seria esse projeto? O Andus é a Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Anápolis, no ano de 2017, foi escolhida como uma das 5 cidades do Brasil e que o Andus iria fomentar ali ações em função, né, da preservação e do desenvolvimento urbano sustentável. Então, esse projeto foi realizado com os servidores da Prefeitura de Anápolis, né? Participaram aí a Secretaria de Meio Ambiente, diversas outras secretarias, e Anápolis, né, desenvolveu o projeto de Sistema Municipal de Áreas Verdes, que é o SAVE, que é um projeto que foi fornecido pelo Andus, ele deu uma consultoria para o município, e aí que foi desenvolvido os jardins de chuva, essas questões aí das soluções baseadas na natureza, trincheiras de infiltração, fizemos sueios, plantio de 10 mil IPs no Brasil, tudo isso fez parte do projeto. A macrodrenagem também? A macrodrenagem agora um pouco mais recente, né? Mas, Odilon, dentro da questão da ambiental, a gente pensa em 3 fatores, né? O técnico, o financeiro e o jurídico. Então, você tem o conhecimento técnico, por isso que isso são etapas, né? Desde 2017 a gente tinha o conhecimento técnico, mas para transformar isso em lei, que foi a lei do Proágua e outras legislações integradas, demorou um pouco. E o fundo fomenta as ações. Então, se você tiver interligado esses 3 fatores, as ações ambientais, elas têm um sustentáculo melhor, né? Caminhando juntos, em sintonia. Juntos em sintonia, porque a técnica com a legislação e o financiamento, ele faz com que a ação ela saia de um contexto teórico para um contexto prático. Faz acontecer. Faz acontecer, com certeza. Parando um pouquinho o nosso papo aqui,
seu comercial que eu costumo fazer, Mas Thiago? estava tão bom, vai parar porque... Só um minutinho, Ah, tá. só para fazer o merchan aqui. Para você que está nos acompanhando aqui, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, não se esqueça para estar recebendo as notificações dos próximos episódios. Peço também que você comente aqui nos comentários para deixar sua opinião, deixar uma mensagem aqui para nós, que a gente está sempre acompanhando. Curta também, compartilhe com seus amigos, familiares. E também agradecer ao nosso colaborador do Compensados Anápolis. Patrocinador, né? Patrocinador. Colabora bastante. Não, Tem o Marquinhos? QR Code aqui também para você estar acessando. Voltando aqui. Sua opinião, Thiago. Quais são os principais desafios que você vê na implementação de práticas sustentáveis dentro da cidade? Falando aqui da cidade de Anápolis, mais especificamente, né? Os principais desafios é que os gestores, né, possam focar mais nessas ações ambientais, financiando essas ações. A gente falou muito do fundo, do conselho, que é importante, mas são verbas limitadas. E a gente precisa fomentar projetos, trazer as instituições, né, de ensino. A gente tem excelentes instituições de ensino, Univangélica, a Anhanguera, em Anápolis, a Católica, todas as instituições, elas podem colaborar com o poder público, trazendo o seu conhecimento, trazendo estudos que foram já realizados. Por exemplo, a gente precisa estar entendendo como está a saúde dos corpos hídricos do nosso município. Se esses corpos hídricos estão contaminados com esgoto, se estão assoreados. Então, esse banco de dados, e hoje, né, Odilon, muito ligado aí na era tecnológica, um Big Data, esse Big Data contendo as informações ambientais, os estudos ambientais de Anápolis, ele seria aí uma forma de enfrentar esses desafios de conhecimento. Enfrentando esse desafio de conhecimento de técnica, a gente passaria para o desafio do financiamento. Por exemplo, vereadores têm emendas que podem ser destinadas, por exemplo, para construção dos parques, e não melhorias. Só o fundo, né? Não só o fundo, porque aí são fontes agregadas. E o próprio executivo, através da secretaria, ficar voltado, né? E esse é um desejo, em um núcleo que prospecta investimento, seja ele externo ou dentro do país, através do governo federal. Tem uma ideia, Thiago? Compare o orçamento da Secretaria de Saúde com o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente. Tem uma diferença um pouquinho grande, não tem? Com certeza. A questão orçamentária, eu acredito que o meio ambiente tem um pouco menos. Mas pensa só, e me sinta à vontade de falar isso, quanto mais se investe em meio ambiente, em saneamento básico, consequentemente a saúde ela vai ter ali menor investimento. Odilon, já se tem muitos estudos comprovando isso, Júlia, em relação à questão das participação e da presença das pessoas em parques ao ar livre. Isso diminui o estresse, os níveis de cortisol, qualidade de vida, a qualidade de vida. Redunda em mais saúde. E redundando em mais saúde, essa pressão ao sistema de saúde, ele já teria ali uma diminuição, com certeza. Poderia fechar uns 2 hospitais. Tiago, eu tenho uma pergunta a te fazer. Sim. Que é em relação às universidades. Você citou a necessidade das universidades. Não é uma pergunta, é uma notícia boa. Eu estive com o professor Augusto Ventura, que é o presidente da Associação Educativa Evangélica, e já há uma predisposição declarada dele de estar conosco no projeto do João Cesário, com a União Evangélica entrando com essa parte do conhecimento do corpo hídrico que você colocou. Notícia boa para nós. Excelente notícia. Um abraço para o doutor Augusto Ventura, nosso colega advogado aí. Formou comigo. Figura importante aí na advocacia napolina. Augusto. Um abraço. E essa participação, a gente às vezes busca muito no poder público a solução de todos os problemas, mas a iniciativa privada, as pessoas, ela tem ali um dever também, não só de estar apoiando o poder público, mas às vezes investindo.
A Univangélica, por exemplo, que é o caso, né? Café Rancheiro já está Café conosco. Rancheiro, Cartório, o próprio Compensados Anápolis. Compensados Anápolis foi um dos primeiros. Um dos primeiros a encampar a campanha do lixo eletrônico da OAB. O Brasil Park Shopping está vindo agora. E a Comissão de Direito Ambiental da OAB também, né, Thiago? E é o que você falou aqui antes do podcast. O advogado, ele trabalha ali para poder estar... Se está quente, você vai esfriar um pouquinho. Se está frio, você vai esquentar. Então, fazer aquele termômetro e buscar ali, fazer com que as partes elas cheguem no entendimento, num acordo. Eu também tive formação em mediação, né? E isso é importante, foi importante. Porque o meio ambiente, ele não pode ser, por exemplo, levado a ferro e fogo num conflito por água. Porque a mesma pessoa que precisa de água, ele vai ter mais alguns vizinhos que vai precisar disso. No escritório, a gente tem, inclusive, algumas questões hoje pontuadas por esse conflito. A pessoa lá liga a bomba lá em cima e deixa todos embaixo. Então, essa conversa, essa reunião de esforços em prol ali da solução do conflito é um papel nosso, de advogado mesmo. E como estou à frente de uma questão pública, isso a gente traz para a sociedade, sempre sendo incentivados aí pelos nossos secretários, pelo prefeito, no caso, que nos apoia aí nessa questão, porque estamos avançando muito desde 2017, avançamos muito na área ambiental. Eu ia te perguntar isso, Thiago. O próximo prefeito... Ou prefeita. Ou prefeito. Ele fala prefeito, é genérico, né? Prefeito. A próxima pessoa que for assumir, porque esse negócio de prefeito e prefeita, bom dia, senhores, eu não gosto de dividir muito, não. É o grupo em si, né? Bom dia, advogados. São todos advogados. Advogados e advogadas. Eu acho isso meio todes, né? Entendi. Aí, eu queria ver com você... Quase que eu falei, mas ele falou. Próximo prefeito, próximo secretário... próximo titular da Secretaria de Meio Ambiente, vai pegar uma secretaria em funcionamento, e fácil ou mais fácil de administrar, Thiago? O arcabouço que foi construído ao longo desses anos, tanto jurídico como fontes de financiamento, vai fazer com que a gestão atual entregue para o próximo prefeito ou prefeita... É a força do hábito, não teve jeito. Tá bom. Mas para próxima pessoa, próximo gestor do município, porque os cargos são transitórios, gestora, né? A polêmica. Os cargos são transitórios. A pessoa está prefeito, ela está secretário, mas essa pergunta em específico, esse gestor ele vai pegar sim uma secretaria mais enxuta, uma secretaria mais operacionalizada, com bons profissionais, com estrutura também. Hoje até mudamos para o novo centro administrativo, temos uma sede também no Jardim Botânico, temos um núcleo de educação ambiental que funciona no Jardim Botânico. Então essa estruturação de pessoas, essa estruturação física do meio ambiente, ela vai trazer ali para o próximo uma melhor gestão. É claro que vários processos precisam ser aprimorados, né? A gente tem... Ou concluídos, finalizados, que isso é muito importante, porque desde 2017 estamos construindo. Foi pego, né, uma questão ambiental no passado, não tão estruturada como está agora, mas os desafios desse novo gestor, mesmo que esteja a secretaria rodando bem, com bons profissionais, ele é maior, porque... Há 7 anos, há 8 anos atrás, as mudanças climáticas não estavam tão presentes no nosso cotidiano. Então, precisamos aprender, porque isso é recente, né? Qualificar servidores, fazer concursos públicos nessa área também. O que teria que ter sido aprendido bem antes, inclusive. O que a gente poderia, se tivesse entendido o recado dos estudiosos, dos cientistas, mas a gente acredita na coisa ruim somente quando ela, infelizmente, acontece. Como o né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi um exemplo. Essas queimadas aí no domingo, quem acordou domingo cedo aí falou assim, onde eu estou, né? Teve gente que foi até para a igreja, falou, de hoje não passa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que lidar com essas situações.
Ou a gente aprende, e isso é a adaptação às mudanças climáticas, porque é um fator irreversível. A gente acredita que a tendência ela é aumentar em determinadas questões, mas se fizermos a nossa parte, por exemplo, se colocarmos em Anápolis 200, 300, 400 jardins de chuva, vamos diminuir muito os nossos problemas com erosões, com drenagem. A erosões em Anápolis hoje a gente tem mais de 60 catalogadas. E são, em média, vamos colocar assim, se gastar 5 a 6 milhões por erosão, que nem é muito, façam as contas aí. São milhares e milhões de reais. 350 milhões. 350 milhões jogando por baixo ali para as erosões. Então a gente precisa corrigir os problemas hoje, para daqui 10, 15, 20 anos a gente não ter. Tem umas perguntas constantes que a gente encontra o pessoal na rua preocupado com o desflorestamento do centro de Anápolis e com a revitalização do Central Park da Juventude da Nova Quinaé. Alguma coisa em andamento? Me parece que eu vi umas máquinas hoje lá no Central Park. Vou trazer boas notícias aqui e até você sabe também, o Condemas está aprovando, já aprovou inclusive, está em fase inicial de licitação, o Plano Municipal de Arborização, que é uma ferramenta que vai fazer um catálogo das espécies, trazer diretrizes de espécies. Na Avenida Goiás mesmo, no sábado, não sei se vocês acompanharam, uma munguba, que é uma espécie exótica, caiu em cima de um carro. Eu passei lá. Elas são árvores que estão aí há 30, 40 anos, que têm alguns problemas, que quando ela chega nessa idade... A raiz estava brocada. A raiz broca, ela fica frágil. Então, essa arborização antiga, ela não tinha noção que a gente precisa reflorestar o cerrado com árvores do cerrado, com árvores nativas. Então, esse plano de arborização vai vir isso e a gente precisa ter, dentro da elaboração, com a contratação da empresa, um foco especial no centro. O centro da cidade, ele perdeu, sim, muitas árvores. A Avenida Goiás, em fotos antigas, era coberta de árvores. Aí, às vezes, por uma fachada de uma loja, uma acessibilidade de uma calçada, se tirou aquele espécime ali que contribuía, porque é o calor que é aquele centro lá qualquer dia, né? Então, contribuiu para esse problema do aumento do calor. Mas esse plano de arborização, que precisa ser feito, mas é algo de médio a longo prazo, né? Mesmo que precisa começar. Mas precisa iniciar. Já começou? Já começou. Já começou. Já está em fase inicial de licitação. E o Onofre Crinan, você falou que teve lá hoje, viu as máquinas, eles já estão trabalhando no desassoreamento desse lago ali do Onofre Crinan, para que não tenha, na época das chuvas agora, mais alagamentos ali na Mazirilina. Mas o assoreamento vai continuar, porque tem que resolver ao longo do curso. E aí isso está previsto no plano de macrodrenagem, que é a construção, a montante ali, inclusive teve, né... uma bacia de contenção, uma coisa assim? Não seria um parque alagado. Essa seria a solução baseada na natureza. Um parque assorear lá. Para que ele assoreie, seja feita a limpeza nele, para que ela não chegue ali no Parque Onofre Crinan, que não afete ali o escritório do nosso colega Jorge Henrique e todos as pessoas que têm o seu comércio ali, né? Mas esse ano, a Mazirilino não alagou. Ela não foi alagada novamente. As próximas chuvas vai ser o grande teste para o Central Park, né? Exatamente. Por quê? Esse ano não alagou porque houve um desassoreamento, houve ações ali no Góis também. Jardins de chuva. Os jardins de chuva lá na Brasil também funcionaram. Mas é preciso ser aprimorado isso. Não pode contar só, às vezes, com a sorte do São Pedro, não mandar muita chuva. Tem que ampliar. Tem que ampliar. E essa solução ali no Central Park seria esse alagado. Está previsto no plano de macrodrenagem. Tem ali já uma área que... Logo abaixo do Rio Vermelho Atacado, que inaugurou agora. Um pouco acima ali, mas é naquela região. Pois é, abaixo que eu digo assim, à direita Isso, lá mesmo, que vai ter... E isso atrai também, porque hoje lá, essa área é utilizada para jogar entulho, animais mortos... infelizmente, as pessoas também precisam ter essa conscientização relacionada a essas questões. Tem que cercar, né, Thiago? Vai ser cercado, vai ser reflorestado, mas para você ter ideia,
aqui na Avenida Belo Horizonte, próximo aqui, a gente plantou 80 quaresmeiras há 3 anos atrás. Nós temos lá só 6 espécies. Porque as pessoas, às vezes, vandalizam, não têm o cuidado devido. Então, é importante a conscientização, mas o poder público tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que cuidar e tem que fazer com que as pessoas entendam, né? Investir mais. Esse investimento é importante. Gente, aqui tem assunto para... Qual? Não, tem mais 3 perguntas aí. Nosso tempo... Então eu vou fazer a última. Posso? Pode encerrar. Eu me sinto bem à vontade de estar falando aqui. Você aceita mais uma isso, pergunta? Aceito. Olha só. Vamos lá. Bem, então, já que estamos chegando ao final, Tiago, quais são os planos do doutor Tiago Vitorino para um futuro próximo? Eu, com a chegada do meu filho, a cabeça do homem muda, né? Então, dentro desse pensamento, o meu foco, o meu plano, o meu objetivo é trabalhar, né, voltado para a minha família e pensando que a minha família ela vai estar ali sendo protegida, ela está sendo bem cuidada através do pai, mas também através de toda a sociedade que faz parte ali da comunidade. É a comunidade. A gente vive em comunidade, a gente pode às vezes estar destoado da comunidade, do meio ambiente. Então, o objetivo é fazer com que o meu trabalho, as ações ambientais, os projetos, os programas, possa contribuir para que meu filho, que agora tem menos de 1 mês, ele possa pegar um mundo melhor do que nós recebemos. Então, esse é o objetivo, é trabalhar, é cuidar da família, é cuidar do meio ambiente, é tratar as pessoas com o devido respeito, seja elas quem forem, seja da ideologia que sejam, tanto espectro político, religioso, futebol, classe social principalmente. Todos nós somos seres planetários, somos pessoas que vivemos nesse planeta Terra. O Elon Musk já está mandando lá para fora, mas não é acessível para todo mundo. Então, se der um problema aqui, a gente não vai conseguir sair a tempo, nem todo mundo vai ter condições. Então, meu objetivo é esse. É, através do meu trabalho, através da minha dedicação à família, construir um mundo melhor para a minha família, mas também para todas as pessoas aí que moram na nossa cidade, no nosso estado, que é um estado tão belo, né? E no nosso país, que eu tenho certeza daqui uns 20 anos será o país e a nação mais próspera desse planeta, eu tenho certeza disso. E o planeta é belo, né, Tiago? E o planeta é belo. Nossa única casa no universo é belo. É maravilhoso. Parabéns, Tiago. Obrigado. Você gostou das palavras do Tiago? Demais. Eu deixo em aberto também, Tiago, caso você queira passar uma mensagem para as pessoas e para as futuras gerações. Sobre o meio ambiente. Sobre o meio ambiente. A juventude. Deixo em aberto. Eu, dentro de tudo que a gente viveu até hoje, das perspectivas aí voltadas para a preservação do meio ambiente, eu vejo que a gente precisa ter esse sentimento mesmo de amor ao planeta, de amor ao próximo, o sentimento de cuidado. Quando eu pego e coloco, né, ali um lixo na porta da minha casa, eu preciso entender toda a cadeia logística, que aquela ação minha de consumo daquele material, ela vai ocasionar no planeta. Para onde esse resíduo vai, como ele vai ser tratado lá. Se eu tenho a água ali na minha casa, eu preciso entender quais são os trabalhos, os serviços ecossistêmicos que a natureza provê para que aquela água chegue ali através das torneiras. Então, o recado que eu dou para as futuras gerações é entender todo esse processo, que todas as nossas ações, elas repercutem no meio ambiente e na sociedade. Por isso que a gente precisa ter ações positivas. Então, vamos impactar a sociedade positivamente. A gente acredita que esse impacto positivo, ele é transformador. A gente ouve impacto, acha que é só negativo. Não, tem como se causar impacto positivo. Então, esse é o meu recado para todos aí. Agradeço, me senti muito à vontade aqui por estar conversando entre amigos. Agradecer muito o convite. E estamos aí para próximas e sempre à disposição. Com certeza. Vamos aguardar o Tiago mais vezes, né, Juliano? Com certeza. A gente agradece a você pelo carinho, pela disposição de vir até aqui e colaborar conosco
informações e conhecimentos tão valiosos, Thiago. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Agradeço a todos e assistam aí. Vamos fazer o seu mais visto aí do podcast do Planeta Água. E clica no sininho, né, Júlio? E clica no sininho, segue e se inscreva. Seguir, compartilhar tudo. Vamos inscrever, todo mundo aí, vamos assistir, né? Thiago, Estamos juntos. obrigada. Admiro muito o seu trabalho, admiro a pessoa que você é. Continue nessa jornada, eu sei que não é fácil, mas muito sucesso para você e muito obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço as palavras, fico muito feliz mesmo e parabéns pela filha, Odilon. Obrigado, E a Thiago. nossa nova colega, membro da Comissão de Direito Ambiental. E parabéns pelo amigo que eu tenho, né, Júlia? Parabéns pela amigo. Gente, Obrigado, Thiago. muito obrigada por vocês que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus. Obrigado, Ingrid, Leide. Obrigado, Lucas. todos aqui do estúdio Obrigado, também. Sigmar. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.